E rapaziada, como já é conhecido por todos, Robinho finalmente foi preso ontem e Dorival Júnior e Leila Pereira falaram sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. E já vou logo te adiantar, tem polêmica. Robinho é uma pessoa fantástica, um profissional desses dentro da nossa convivência, acima da média. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres. Fica aqui até o final do vídeo que vamos te mostrar todas essas polêmicas sobre essa repercussão toda, com todos os detalhes. E no final eu vou querer saber a sua opinião sobre uma outra polêmica. Bem, Dorival Júnior deu entrevista coletiva hoje e é claro que ele seria perguntado sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Dorival resolveu falar sobre. Vamos ver primeiro as falas de Dorival Júnior e tudo que ele falou, se liga aí. Eu acho que, como treinador da seleção, eu tenho a obrigação de me manifestar. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém a história dele dentro do futebol acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que por sinal acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo, e que de repente não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional, mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido. Cada uma delas passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém. Sinto por todos, sinto por tudo que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações. Nada além disso. É o sentimento que fica, mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e que acontecem com muita frequência. Outro também que resolveu se posicionar e deu uma baita entrevista e falou sobre o caso foi agora o capitão da seleção brasileira Danilo, se liga aí ó. Quem resolveu falar também e foi bem contundente nas suas palavras sobre o ocorrido com Robinho e Daniel Alves foi o comentarista do Sport TV André Rizek. Hoje em dia, com tudo que acontece, existem julgamentos e de todas as partes, é muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, eu exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodri, já... Está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base. Mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante.
E dentro dessa parcela cabe um aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento, ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui pro Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar, principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Quem resolveu falar também e foi bem contundente nas suas palavras sobre o ocorrido com Robinho e Daniel Alves foi o comentarista do Sport TV, André Rizek. Se liga aí. A cena do Robinho entrando no presídio, ela é muito impactante para a gente brasileiro, porque temos a percepção aqui no nosso país de que a justiça, de modo geral, não alcança os poderosos, não alcança milionários como o Robinho. E ele próprio tinha essa percepção. O Robinho comete o crime em 2013, quando era jogador do Milan, na Itália. A condenação veio, em primeira instância, em 2017. Ele estava jogando no Galo em 2017, e depois da condenação em primeira instância, a advogada dele anuncia que o Robinho vai voltar para a Europa. Ele foi jogar na Turquia em 2018 e 2019, porque o Robinho ainda queria jogar em alto nível, na elite do futebol mundial, e aquilo era uma bobagem. Ele não seria preso, ele era inocente. Havia a clara percepção de que a justiça não alcançaria alguém como o Robinho. A primeira vez que eu notei a gravidade do caso, de que realmente ele podia ser condenado à prisão e ser preso de fato, foi no jogo de estreia da Liga Europa em 2019. Era contra a Roma, na Itália, e o Robinho não viajou. É claro que ele não avisou que a razão era essa, mas na Itália isso foi noticiado assim: Robinho não pisa na Itália com medo de ser preso. Ele estava na Europa, mas não pisava no país em que era condenado em primeira instância. Aí ele volta para o Brasil e o Santos decide à época contratá-lo em 2020. O Robinho estava em vias de ser condenado em segunda instância. O Santos acena com a contratação, decide pela contratação em outubro daquele ano e ele veio a ser condenado em segunda instância em dezembro. Mas já havia muitos elementos ali do caso, inclusive revelados por a gente aqui do Esporte da Globo, com os áudios nojentos do Robinho se gabando mesmo do crime, caçoando da vítima. O Santos recua porque houve uma grande pressão popular, mas o Robinho ainda se sentia impune. Ele circulava livremente pelas ruas de Santos, como um cidadão livre e rico no litoral paulista. Então, ver a justiça brasileira decidir aplicar aqui a pena imposta pelos italianos ao Robinho é um grande marco. Passa uma imagem de que o Brasil não é o paraíso dos criminosos, de que as pessoas condenadas por crimes hediondos não podem vir aqui e se gabar e rir na cara da sociedade, como na prática estava fazendo o Robinho. O futebol não vai resolver o problema da sociedade. A violência de gênero é um problema da nossa sociedade e o futebol não vai resolvê-lo, mas ele pode fazer a parte dele. Não sei se vocês sabem, mas os clubes formadores de atletas são obrigados, por lei, a zelar pela formação não só do jogador, mas do ser humano. Gente como o Rodrigo chega ao Santos com 11 anos de idade, Neymar chegou com 13 anos. O clube é o formador da vida desses caras. Uma pequena parcela consegue virar jogador profissional, mas e quem não vira? A grande parte. É por isso que os clubes têm algumas exigências legais pelas quais eles têm que responder. Mas os clubes são obrigados a garantir que o atleta não passe mais do que 4 horas treinando e que ele adeque os horários dele à instituição de ensino ao qual estejam matriculados e que o desempenho escolar seja satisfatório. O clube é obrigado, por lei, a zelar por isso.
falo essas questões da lei porque será que a gente, jornalista, a gente, sociedade, acompanha esse lado tão importante do futebol? A gente cobre categorias de base, mas os resultados, né? Os títulos que os nossos grandes clubes disputam antes de os atletas virarem profissional. Mas será que a gente, jornalista, a gente, sociedade, fiscaliza, cobra dos clubes essa formação dos seres humanos? Lembrando, os atletas passam a adolescência inteira dentro de um clube de futebol. E a gente não vai resolver o problema da violência de gênero no futebol, mas a gente pode fazer a nossa parte. Inclusive, ficar atento a esse lado tão oculto que é a formação de seres humanos hoje nas mãos dos clubes de futebol. Por fim, solto aqui um lamento. Acho ruim que tão pouco atleta, homem, se manifeste diante das condenações de Daniel Alves e Robinho, 2 jogadores tão importantes na história do futebol brasileiro. Praticamente só jogadoras mulheres estão fazendo isso. Essa não é uma batalha das mulheres, essa é uma batalha da sociedade e é uma batalha do futebol. Craques, antes da gente continuar, preciso te perguntar uma coisa. Já pensou em ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer, só postando vídeo? Tipo esse vídeo aqui, sabia que eles podem te gerar até 10 mil reais por mês? E o melhor, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer isso, mesmo que você ainda seja CLT. Você só precisa de 2 ou 3 horas do seu dia. Quer saber como? Clica no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Mas a grande polêmica ficou por conta da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que agora também tem um cargo na seleção brasileira como chefe de delegação. Ela já havia se posicionado sobre isso e hoje mais uma vez ela resolveu falar sobre os assuntos Daniel Alves e Robinho, e ela foi bastante incisiva nas palavras. Bora dar uma olhada aí no que falou Leila Pereira, se liga aí. E Guilherme, antes de começar a falar nesse caso específico, é muito importante eu reafirmar a minha honra, a minha satisfação de estar aqui, não é, como chefe de delegação da seleção brasileira, a primeira mulher, não é, na história da seleção. E nesse templo do futebol aqui em Wembley, e depois lá em Madrid, no Santiago Bernabéu. Então eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que é uma inspiração muito grande para muitas mulheres, muitas meninas. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande por ser mulher, por ser pioneira em vários aspectos, inclusive ser a primeira presidente de futebol mulher do Palmeiras, a única na Série A e Série B hoje, mulher presidente de clube. Então eu tenho que me posicionar em determinados assuntos, sabe? Ainda mais esses que se referem ao nosso gênero, a nós, as mulheres. Então eu fui perguntada sobre o caso desses 2 atletas, não é, em específico sobre o caso do Daniel Alves. Eu repito que eu acho que é um absurdo, não é, você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é visto de uma outra forma, sabe? Então a gente tem que rever isso. Eu acho que qualquer tipo de crime tem que ser punido de uma forma severa. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres, se realmente acontecer isso que estão noticiando, que eu não conheço o processo, tá? Eu não sei se realmente, pagando um valor, sim, ele vai ficar livre. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime e paga que você é solto. Isso não pode acontecer, mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar, então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, vocês também têm responsabilidade, que a voz da gente é através
de vocês. Eu não posso falar sozinha, eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. Eu preciso de todos vocês. A sua presença aqui é um exemplo do quanto, justamente nesse momento, numa semana em que esse assunto foi tão importante para a nossa sociedade e para o nosso futebol, ter você aqui chefiando a delegação da Seleção Brasileira é um exemplo da importância de termos mulheres em posições como essa para que essa voz... Sim, mas Guilherme, eu falo, mas a gente precisa agir, não adianta só falar, entende? Então eu preciso que as autoridades se conscientizem disso, que não é possível que as pessoas não tenham empatia ao sofrimento dessas meninas, ao sofrimento de todas nós. Todo mundo tem uma mulher em casa, a mãe, filha, esposa. Não é possível que não tenha empatia, não sinta o que nós sentimos. Mas para isso precisa ter punição e severa. A gente estava conversando agora há pouco sobre a entrevista do Danilo, amigos. O Danilo acabou de falar agora há pouco, capitão da Seleção Brasileira amanhã, e ele foi o primeiro assim a dar uma declaração muito contundente, dizendo que está na hora dos jogadores, dos próprios jogadores, se colocarem, se manifestarem e também de acontecer uma revisão no futebol brasileiro, sobretudo na base, para que os jovens sejam educados, para que os jovens entendam o que é a violência contra a mulher, para que esse ambiente deixe de ser machista lá no começo, passe um processo, uma educação. E eu queria saber a sua opinião, Leila, sobre isso, sobre a possibilidade de educar os nossos jovens atletas na base para que eles cresçam com uma outra formação, uma outra educação. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós já fazemos esse trabalho no Palmeiras, não é? A gente conversa, nós temos todos os profissionais à disposição dos nossos meninos, mas eu volto a insistir, porque o mundo do futebol é muito permissivo, sabe? É um glamour muito grande em cima de todos. Eu vejo isso porque eu estou no futebol, sabe? Mas só que eu tenho a cabeça já feita, não é o futebol que vai mudar a minha forma de agir. Mas eu vejo que as pessoas mudam, não os meninos, pessoas mais amadurecidas, sabe? É um glamour muito grande, é muita gente em cima, muitos interesses. Então, as pessoas que não têm a cabeça firme, por isso a importância do trabalho com os meninos da base que nós fazemos, sim. Não isso não vai acabar, mas eu volto a insistir. Sem a certeza da punição, isso não vai acabar nunca, porque a falta de punição deixa as portas abertas. Eu cometo crime, vou lá, pago, eu estou livre. Não é assim. A pessoa tem que pagar, mas não financeiramente. Pagar, o que eu digo condenado, tem que ir para a cadeia. É isso que eu acho. Agora, quero saber a sua opinião sobre uma polêmica. O que você achou dos posicionamentos do Dorival Júnior, Danilo e principalmente Leila Pereira? Já que não vemos quase ninguém no meio do futebol, como jogadores, técnicos e diretoria, se posicionar sobre esse tipo de assunto. Ou você acha que a seleção brasileira tem só que concentrar, treinar e focar para ganhar o jogo de amanhã? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal, deixa bastante like nesse vídeo. Até mais, falou, cracks!